Olá, internautas. Estamos chegando com mais uma entrevista através da TV Swing-Destaque, através do www.swingdestaque.com.br. Hoje temos a satisfação de receber em nosso estúdio o Dr. Diógenes Luiz Mina de Oliveira, membro da comissão da subseção da OAB de Tubarão, ele que é membro da Comissão de Assuntos Judiciais e Extrajudiciais de Jaguaruna. Dr. Diógenes, bom dia. Seja bem-vindo ao estúdio do Swing-Destaque. A TV Swing-Destaque tem o prazer de recebê-los hoje. As suas saudações aos internautas. Bom dia. Bom dia, João Carlos. Bom dia, internautas. Dizer que é um prazer imenso estar aqui representando a instituição da qual eu faço parte, que é a OAB. E é um prazer conhecer os estúdios do Swing-Destaque. Jorge, o que realmente significa a Comissão de Assuntos Judiciais e Extrajudiciais da OAB e também essa comissão aqui em Jaguaruna? Essa comissão foi criada pelo presidente Erivelton, que é o atual presidente da OAB, e é presidida pelo Dr. Marcos Machado, do qual a gente faz parte. E ela foi criada com o intuito de dar um pouco mais de autonomia aos advogados de Jaguaruna. Nós não temos ainda um número suficiente de advogados para ter uma subseção de Jaguaruna, mas nós temos problemas dos advogados de Jaguaruna, além dos problemas republicanos da cidade de Jaguaruna, do qual a OAB não pode se furtar de fazer o seu papel. Então, por isso foi criada essa comissão, para que desse mais autonomia aos advogados, no intuito, em primeiro lugar, de resolver os problemas caseiros, problemas de casas dos advogados, e em segundo lugar responder aos anseios da sociedade no sentido de resolver os problemas republicanos, não resolvê-los, mas de uma certa forma atuar junto à sociedade. O exemplo mais claro que a gente tem hoje foi a forte atuação da OAB na criação da segunda vara de Jaguaruna. Ouso dizer que essa vara somente saiu do papel graças à forte atuação dessa comissão e, lógico, sempre com o respaldo do Dr. Erivelton, mas no intuito de melhorar o andamento processual e, de uma certa forma, dar uma melhor resposta para a cidade, para o município de Jaguaruna. A segunda vara civil também será assunto desta entrevista e nós vamos dar continuidade, então. Diógenes, quais os advogados fazem parte dessa comissão hoje aqui em Jaguaruna, na comarca? Com certeza, já você fazendo parte, tem outros advogados jaguarunenses que fazem parte também dessa comissão? Na verdade, hoje ela é presidida pelo Dr. Marcos Machado. Aí faz parte, se eu for relacionar todos, eu vou acabar me perdendo. Mas assim, nós hoje somos em 11 advogados que compomos essa comissão. Logicamente, nós passamos por um pleito eleitoral agora no último ano na OAB. O Dr. Erivelton foi reeleito presidente da OAB, mas de uma certa forma essa comissão permanecerá com as mesmas nomeações, com os mesmos membros, né? Logicamente sempre aberto para novas participações, mas hoje, se eu for relacionar, eu vou acabar falhando. Eu posso esquecer o nome de alguém, então eu prefiro não relacionar, mas hoje eu prefiro dizer que são 11 advogados que fazem parte. E em Jaguaruna existe também aí uma comissão exclusiva que tem autonomia para realizar as decisões em assuntos jurídicos aqui na nossa cidade, ou automaticamente isso já parte da subseção do Tubarão? Jaguaruna ela faz parte da subseção do Tubarão. A subseção do Tubarão ela é composta por Jaguaruna, a comarca de Jaguaruna, comarca de Tubarão, comarca de Capivari de Baixo, comarca de Armazém. Então, e aí Jaguaruna faz parte, ela se submete, mas de uma certa forma, além dessa comissão que foi criada, nós temos os advogados de Jaguaruna que são conselheiros da subseção de Tubarão. No caso seríamos eu, a doutora Cássia, o doutor José Guimarães Júnior e o doutor Jackson Salvan. E, além disso, as demais comissões das quais a gente faz parte também, né? E qual é o verdadeiro papel desse conselho, na verdade, para que possa estar indo de encontro aos assuntos
do nosso município, da nossa comarca, até porque a gente sabe que a OAB tem diversos segmentos, né? O setor jurídico, cada advogado tem uma função, enfim, busca realizar um papel diferenciado. Como é que funciona isso? Assim, primeiro só para falando sobre o conselho é o órgão máximo da OAB. O conselho é quem delibera sobre a OAB, quem autoriza, quem faz ou quem deixa de fazer, ou quem autoriza fazer ou não algumas coisas. Então, assim, a gente fazendo parte do conselho, de uma certa forma, a gente pode atrair em favor do município também, ou em favor da OAB local, questões fundamentais para os advogados e principalmente para a sociedade. E em relação aos advogados, assim, hoje em Jaguaruna nós somos em pouco mais de 40 advogados, não sei precisar o número, porque segunda-feira passada foram empossados mais 2 advogados de Jaguaruna, então já aumentou um pouco o número. E cada um trabalha dentro da sua área e vai atuando da melhor forma dentro do seu conhecimento, dentro daquilo que ele sente mais à vontade para trabalhar. Teve um destaque hoje com a entrevista com o Dr. Diógenes Luiz Mina de Oliveira, aquele membro da Comissão de Assuntos Judiciais e Extrajudiciais no município de Jaguaruna. Dr. Diógenes, essa comissão de Tubarão e Jaguaruna, na verdade, recentemente obteve aí uma grande vitória, já conversamos ainda há pouco sobre isso, né? Que foi uma luta incansável aí também no Tribunal de Justiça e, claro, com apoio político do deputado Vampiro, do vereador José Gonçalves Guimarães, uma luta incansável que foi a conquista da segunda vara civil para Jaguaruna. Como é que vocês vejam também, como é que você vê a participação da OAB e também a dos advogados de Jaguaruna nessa conquista? Como eu estava dizendo, João Carlos, a questão da segunda vara, o que nos causa uma grande felicidade por primeiro lugar, porque vai agilizar de uma certa forma o andamento processual e vai trazer também, pode trazer para Jaguaruna, autoriza, não quer dizer que vai trazer, mas seria uma próxima luta, por exemplo, trazer a justiça eleitoral para Jaguaruna, que seria um próximo passo. Então, a OAB, e aí eu posso, com todo respeito aos demais colegas, nomear algumas pessoas, como o Dr. Marcos Machado, Dr. Armando Machado, pessoas que estiveram à frente desse pleito desde o início. E eu gosto também de lembrar de quem nos ajudou lá no início, como o agora prefeito Tubarão, Juarez Ponticelli, que foi quem deu o pontapé inicial, quem conseguiu a nossa primeira reunião com o presidente do tribunal para apresentar o problema de Jaguaruna. Então, assim, são situações que vêm que foram criadas ou que foram provocadas por esses membros da OAB, por esses membros dessa comissão, e que são, de fato, uma vitória não só da OAB ou não só desses pessoas que eu nomeei, mas sim de toda a sociedade, porque a partir do momento que tu tens a criação da segunda vara, lógico, hoje já estão precisando de uma terceira vara, já estão precisando, mas eu acho que não podemos dar um passo maior que a perna. A partir do momento que a gente conseguiu esse primeiro passo, nós vimos que nós temos força para conseguir algo mais. Hoje, essa foi uma luta inicial nossa, uma luta inicial da OAB, principalmente dos nossos colegas que foram relatados, e só que teremos outras. E com certeza venceremos também. Eu fui testemunha porque eu participei de algumas audiências em Florianópolis, inclusive no Tribunal de Justiça, e pude inclusive ver como é difícil acontecer as coisas na nossa região, na nossa cidade, enfim, até porque isso também tem uma parte financeira do próprio tribunal, que também isso às vezes trava um pouco. Mas assim, depois que já chegamos ao pleito, que foi a instalação, foi um evento inclusive de inauguração, participação do presidente do Tribunal de Justiça em Jaguaruna, enfim, como é que você avalia essa vitória? E também agora os processos estão fluindo mais rápido, como é que está funcionando isso, vocês que são advogados? Algo que tu falou muito importante,
Essa vitória vem no momento de dificuldade financeira do Estado, do município, da União, no momento de apertar os cintos, no momento de fechar o cofre. Nós conseguimos que o Tribunal de Justiça desembolsasse o valor, aumentasse o número de funcionários em Jaguaruna, exatamente em razão da necessidade. Há algum tempo, já um pouco mais de 2 ou 3 anos, o Tribunal de Justiça vem apertando os cintos. Ele encerrou aquela política de abrir novas comarcas, de abrir novas varas, e exatamente num caminho contrário foi realizada a abertura da vara de Jaguaruna, mas não por uma questão política, sim por uma questão de necessidade. Logicamente que Jaguaruna mostrou sua força política, mostrou a necessidade, como eu disse, através da OAB foi possível chegar a essa vitória. Agora, em relação ao andamento processual e as demais situações, ainda estamos no momento que foi em novembro a abertura, dezembro teve o recesso forense. Voltamos agora com os prazos agora dia 20 de janeiro, então a partir de agora, acredito que a partir de agora que a gente vai começar a sentir qual a diferença que vai causar. A gente espera que essa diferença seja gritante e que ela seja em favor da sociedade. TV Sul em Destaque, hoje com a entrevista esclarecedora juridicamente com o Dr. Diógenes Luiz Mina de Oliveira, membro da Comissão de Assuntos Judiciais e Extrajudiciais do município de Jaguaruna, e nós já queremos aqui agradecer a ele por ter nos concedido esse espaço, o convite que ele atendeu para que viesse aqui conversar um pouco sobre esse assunto, até porque é pertinente para o município de Jaguaruna saber desse belo trabalho que a OAB realiza em nossa comarca. Dr. Diógenes, hoje aproximadamente quantos processos, sabe precisar mais ou menos, temos na nossa comarca e no nosso fórum que foi necessário a realização da instalação da nova vara, da segunda vara civil? João, hoje precisamente eu não sei dizer, mas a gente trabalha com números aproximados. Eu sei que são mais de 30 mil processos, sendo que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, hoje para 2 juízes, né? E sendo que o CNJ diz, ou melhor, ele diz que o número ideal de processos por juiz seria de 1.000 processos por juiz, para se ter um julgamento célere e correto, o juiz conseguir aplicar da melhor forma possível o direito. Ou seja, agora não temos em média uma média de 15 mil processos para cada juiz, ou são 15 vezes mais do que o número ideal. Seria necessário uma criação de uma terceira vara civil? Seria. Será que vamos conseguir agora? Como eu disse, é o momento de apertar os cintos. Então a gente sabe que a gente também não pode ser desleal ao ponto de exigir de pronto essa criação de uma nova vara. A gente sabe que as coisas têm que andar de acordo com o passo. A gente conseguiu essa primeira vitória e é importante que nós tenhamos conhecimento de que em breve vamos precisar aumentar, porque o número de fato é muito grande. São 30 mil processos para apenas 2 juízes hoje aqui. Até porque não tínhamos a segunda, né? Então não podemos já buscar já a terceira, claro, que poderá ser necessário daqui a pouco, né? Mas tudo conforme o tempo, até porque já foi difícil vir a segunda vara para Jaguaruna. E quais são os projetos dessa comissão para Jaguaruna? Tem alguma novidade para 2019? Começando o ano aí também, muita gente voltando da praia, muita gente ainda voltando de férias, do recesso. Quais são as novidades para 2019? As novidades agora, nós temos algumas novidades republicanas e algumas novidades dos advogados. Eu vou começar pela mais interessante, que talvez não seja tão interessante para a população, mas porque em Jaguaruna nós temos nós sempre não adotamos, mas por uma questão de até de ser uma cidade pequena, não é uma cidade grande, nós advogados, em que pese exigido pela OAB que nós cobrássemos pelas consultas, pelos valores das consultas, nós nunca cobramos consulta em Jaguaruna. O que acontece? No final do ano passado, de 2018, nós fomos surpreendidos, de uma certa forma, pela cobrança do ISS do Alvará, que também nós não pagávamos, que também deveríamos pagar, nós não estávamos pagando. E manter história de advocacia não é fácil, não é barato, ele é caro. E aí,
A comissão se reuniu e definiu que a partir agora de janeiro de 2019, todos os advogados de Jaguaruna deverão obrigatoriamente cobrar a consulta, independente de quem seja, né? Em razão desse acréscimo de despesa que estamos tendo a partir agora do ano de 2019 e, logicamente, também em cumprimento ao Estatuto da OAB, que determina que nós cobremos consulta, e por uma questão de benevolência nós não fazíamos. Nós somos uma cidade pequena, a gente conhece um, conhece o outro, então a gente não fazíamos. Então, já comunicamos à subseção de Tubarão dessa nossa decisão. Como eu disse, é uma determinação do Estatuto, que agora nós resolvemos pô-lo em prática em razão desse acréscimo de despesa. E que, infelizmente, de uma certa forma, para a população não é tão bom, mas é que se faz necessário nesse momento. Na verdade, a próxima pergunta seria essa, né? Os advogados cobram consulta igual ao médico, enfim, até porque são autônomos, têm as despesas para pagar e, claro, como tu falou, a amizade, às vezes, querendo ajudar uma família carente, também isso contribui até para que a clientela possa ficar melhor. Mas a gente sabe que, claro, tem os gastos, né? Tem as despesas. Sim, porque na verdade, assim, como eu disse, por obrigação, a advocacia, para explicar assim, a advocacia, ela não é uma profissão de fim, ela é uma profissão de meio. É o meio que a população tem de chegar ao judiciário, somente por meio do advogado. É o único que tem a capacidade postulatória. É o único que pode levar o seu anseio à justiça para que possa ser entregue o seu direito. Nenhum advogado pode garantir o fim, pode garantir o resultado, ele pode garantir o trabalho. Aí eu tive até uma cliente recentemente que eu informei dessa situação sobre a cobrança de consulta e ela me disse, mas quem é que me garante que tu vai conseguir resolver o meu problema? Aí eu respondi da mesma forma para ela, quando tu vai ao médico, quem é que te garante que o médico vai te resolver o problema? Na pior das hipóteses, ele vai te passar um remédio. Na pior das hipóteses, provavelmente ele pode te indicar para outro médico, pode indicar uma cirurgia, pode indicar um exame, e a consulta foi paga. E o advogado é da mesma forma. Como eu disse, a questão da cobrança de consulta era uma benevolência que nós, advogados de Jaguaruna, fazíamos em prol do município, até porque nós não tínhamos essa cobrança do ISS, nós não tínhamos a cobrança do alvará, que hoje nós estamos tendo. Então, assim, nós precisamos manter nossos escritórios, precisamos manter o nosso trabalho e entregar da melhor forma possível para a população também essa questão da justiça. Então, assim, aí alguém vai perguntar, mas eu acho que não tem condições de pagar uma consulta. Assim, nós temos os advogados ativos, que são os que trabalham, falando de uma forma grosseira, que trabalham para o Estado, que trabalham pelo Estado, né, que atendem, que são indicados pelo Serviço Social do Fórum. E nós temos também a Defensoria Pública em Tubarão, que também atende a população de Jaguaruna e que atende gratuitamente. Se eu não me engano, é segunda, quarta e sexta que eles atendem lá e fazem essa consultoria de forma gratuita. Doutor Diógenes, também temos diversas especializações, na verdade, né? Na advocacia, cada um tem a sua especialização. Você pode citar também, até porque tem pessoas que buscam um advogado, mas nem sempre, talvez seja aquela especialização, vai resolver, como você falou, o problema. Porque temos aí os advogados previdenciários, de um modo geral, de outras especializações. Cite também para a gente, então, para o internauta saber, eu fiz direito, sou advogado. Qual é a minha área, afinal? É assim, João, como eu digo, cada advogado trabalha dentro da área que se sente mais à vontade, né? Tem advogado que prefere fazer o que a gente chama de clínica geral, tem advogado que prefere se especializar. O que eu sempre indico, até para os meus clientes e para as pessoas, é que quando tiver alguma dúvida, procure um advogado da sua confiança. Se não for da área dele, provavelmente ele vai indicar algum colega que trabalhe dentro da área. Por exemplo, tem uma área criminal, tem área empresarial, tem área civil, tem área trabalhista, temos área previdenciária, nós temos áreas ambientais. Hoje, nós estávamos tendo recentemente na reunião da OAB, discutindo, na última gestão da OAB nós tínhamos 13 comissões e necessariamente algumas comissões relacionadas às áreas do direito.
E agora já estamos com 43 comissões neste ano. Então, ou seja, abrangeu muito. Hoje tem direito eletrônico, hoje tem direito ambiental, tem direito dos animais, então são muitas áreas novas, muitos segmentos novos dentro do direito que estão se criando, até em razão da chamada que a gente discute hoje muito, é a chamada quarta revolução industrial, né? Que está acontecendo hoje no mundo, e a advocacia não vai passar em branco nessa situação, né? Ela vai ter que se adaptar a esses novos tempos. Doutor Jorge, essa revolução industrial, isso quer dizer o quê? Agora que também vai ter advogado virtual por aí para atender a população, só na telinha também ou só no celular? Como é que funciona? Já temos, inclusive, é um dos anseios da advocacia, não um advogado virtual, mas ainda não chegou no Brasil, mas nos Estados Unidos já está muito forte, um aplicativo, não me recordo o nome agora do aplicativo, mas um aplicativo que responde juridicamente referente a algumas questões com uma precisão de 90%. É difícil achar um advogado que responde com uma precisão de 90%. E esse aplicativo responde e, de uma certa forma, ele vem ocupando um espaço que é do advogado. Eu não acredito na extinção da advocacia, eu acredito na mudança de parâmetros, porque a inteligência artificial ela é uma realidade que temos hoje e que vai com certeza mudar de uma forma muito abrupta a advocacia como ela é hoje. Existem especialistas, isso eu vou falar por eles, não por mim, que dizem que a advocacia futuramente, nos próximos 3, 4 anos, ela vai passar de ostensiva, daquela situação de processual, de estar protocolando o processo, para uma questão mais resolutiva. Está fazendo acordo, está resolvendo para resolver problemas e não ficar somente fechado no escritório e fazendo processo. Alguma das previsões que se tem em razão da inteligência artificial que está se aproximando. Como eu disse, está muito forte nos Estados Unidos, lógico que ela não vem de uma hora para outra para o Brasil, porque ela tem que se adaptar à legislação brasileira. Mas a gente sabe que, assim como tem lá, daqui a pouco vai chegar aqui também e vai se difundir pelo mundo todo. E vai ser um concorrente para nós de peso, com força suficiente para conquistar alguns clientes que nós temos em potencial, né? Mas, como eu digo, não me assusta. Eu sei que a advocacia vai mudar, está mudando e vai mudar ainda um pouco mais. Mas isso é algo que a gente tem que esperar para ver, né? TV Sul em Destaque hoje com entrevista com o Dr. Diógenes Luiz Mina de Oliveira, membro da Comissão de Assuntos Judiciais e Extrajudiciais do município de Jaguaruna. Pois então aí a internet vai tomar aí, já está tomando, na verdade, temos aí os processos também já através da internet, e agora a novidade então que vem dos Estados Unidos, não tem nada a ver com a era Bolsonaro, eu acho. Mas está vindo aí então novidade, e os advogados, a OAB de um modo geral vai ter que se especializar mais, enfim, e trabalhar mais, com certeza. Como eu disse, é uma questão de essa novidade da inteligência artificial é algo que a gente vai ter que se adaptar, não vai ter para onde correr. E segundo o que eu não conheço esse programa, mas dizem que a partir do momento que você faz uma pergunta sobre alguma questão jurídica nesse programa, ele te responde inclusive com fundamentação legal e com jurisprudência com os julgados. Inclusive, há quem diga que essa inteligência consegue inclusive identificar qual a possibilidade de julgamento do juiz nesse caso específico. Dependendo do juiz, de cada juiz, ele consegue fazer um estudo dos últimos julgados do juiz nesse caso e dar uma precisão de que forma ele julgaria o teu direito. Ou seja, tu faria ou não a ação com base nesse programa. Inclusive, até no próprio STJ agora já tem a inteligência artificial para fazer a identificação da admissibilidade dos processos. O que é isso? Quando a gente protocola uma ação no STJ, um recurso geralmente, que ele é um tribunal de recursos e não um tribunal de ação como é um fórum, essa inteligência artificial já identifica se todos os requisitos legais objetivos foram cumpridos.
Então, assim, dentro do Brasil já existe isso, né? Então, como eu disse, a gente vai ter que se adaptar de alguma forma a isso para evitar, como eu disse, não a extinção, mas ficar desatualizado. Essa é a palavra. Ok, então, vamos para frente para ver o que é que vai vir por aí depois. Exatamente. Doutor Diógenes, hoje quem é o presidente da OAB de Santa Catarina, para que o internauta possa se situar? Hoje, nós tivemos uma eleição agora no final do mês de novembro. Assumiu a partir de 1º de janeiro o Dr. Rafael Warne. Ele é advogado em Florianópolis e vem com uma proposta inovadora para os advogados. Não só para os advogados, como para a sociedade. Inclusive, agora recentemente, ele já tomou algumas atitudes diferenciadas e em breve teremos novidades, com certeza. Quais são as principais mudanças que ocorrem, de um modo geral, na advocacia? Até porque as leis mudam quase que, não sei se mensalmente, anualmente, a gente não sabe, até porque a Maria da Penha aí, o pessoal está meio que cabreiro agora. Parece que agora parece que passou para 4 anos, se eu não me engano, o mínimo, para quem não paga pensão alimentícia. Então o pessoal fica meio que perdido nessas leis. Quais são as mudanças repentinas assim que ocorrem geralmente? A questão legal, a questão da legislação e essa é a principal função do advogado, é manter-se atualizado, né? Tá sempre estudando. As leis, elas mudam com uma certa constância no Brasil, na verdade. As leis, elas mudam de acordo com a necessidade da sociedade. Hoje, até pouco tempo atrás, agora hoje nós temos as redes sociais, mas até pouco tempo atrás elas mudavam de acordo com a mídia. Quando a mídia dava uma certa ênfase para uma situação, os deputados, logicamente, por uma questão de bom senso, iam lá e se adaptavam a essa situação. E hoje, além da mídia, nós temos as redes sociais, que também que tem uma velocidade muito maior do que era a televisão, né? Do que é a televisão. As redes sociais, elas vêm ajudando ou auxiliando nesse sentido. Então, assim, as leis, a gente às vezes até nós mesmos nos perdemos, que a gente está trabalhando com uma legislação. Daqui a pouco a gente abre o site da Presidência da República, onde a gente consulta as leis mais atualizadas, porque ela é atualizada diariamente, né? A gente vê que já tem uma mudança e nem sempre essa mudança é para melhor, mas a gente tem que se adaptar. E aí, além das leis, a gente tem que, logicamente, aplicá-las aos fatos, que esse é o nosso papel, né? Aplicar a lei aos fatos e, principalmente, estudar muito os julgados e a própria doutrina, os livros, o que tem acerca dessa lei, acerca desse conteúdo, para poder dar uma resposta mais satisfatória para o nosso cliente. Doutor Diógenes, então vocês vivem estudando, bem dizer, 24 horas por dia, até porque para poder atender as pessoas e chegar a um consenso através dessas leis que mudam constantemente. Sim, o advogado tem que se atualizar diariamente, todos os dias, a todo tempo. Cada processo, eu no meu escritório eu costumo conversar com meus funcionários e cada processo é uma vida. A gente está lidando com um bem precioso de alguém. Então eu não posso simplesmente... o direito, ele não é igual a matemática, ele é exato, 2 2 são 4. No direito, 2 2 pode ser 5, 2 2 pode ser 1. Então a gente tem... Tudo depende de interpretação. Por isso que a gente precisa, a cada momento, estar estudando, estar observando, estar enxergando de que forma que a situação acontece, de que forma que a lei se aplica para aquele caso específico, para evitar que o meu cliente perca o seu direito ou não tenha o seu direito atendido. E a sua área, qual é, afinal de contas, o senhor que é advogado, você é especializado em quem, na verdade? Eu sou advogado há 10 anos, fiz 10 anos agora, dia 30 de outubro de 2018, fez 10 anos que eu advogo. Eu sou pós-graduado em Direito Civil, Processo Civil, em Direito do Trabalho, em Direito Tributário e faltou uma que eu já não lembro mais também. Mas a minha especialidade hoje é a área criminal e a área empresarial. Essas são as especialidades que eu trabalho. E onde é que o internauta pode estar encontrando o Dr. Diógenes Luiz Mina de Oliveira em Jaguaruna? Por uma questão do Estatuto da OAB, a gente não pode
estar divulgando telefone, endereço, porque seria uma forma de propaganda. Assim, é o conselho que eu sempre dou, não só para todas as pessoas, meus clientes, assim, procure sempre que entender que é necessário, procure um advogado da sua confiança. Esse é a melhor situação. Se esse advogado não for especialista na área que você precisa, com certeza ele vai conhecer alguém que trabalha dentro da sua área. TV Sul em Destaque, hoje com a entrevista esclarecedora juridicamente com o Dr. Diógenes Luiz Mina de Oliveira, membro da Comissão de Assuntos Judiciais e Extrajudiciais do município de Jaguaruna, e ele que faz parte da OAB, subseção de Tubarão. Doutor Diógenes, aproximadamente quantos advogados nós temos hoje no nosso estado? O senhor faz ideia, não? Advogados inscritos são 53 mil advogados inscritos. Mas de fato atuando hoje, porque inscritos aí tem falecidos, tem pessoas que não atuam, tem pessoas que não advogam, mas acho que atuando são na faixa de 30 a 35 mil advogados hoje. Bastante, né? Para o povo aí tá bem servido de advogado, então. Advogado não falta. E advogadas, né? Que tem várias também. Hoje, inclusive, hoje temos um número quase que igualitário, se eu não me engano, é 50,1% de advogados e 49% alguma coisa de mulheres, mas a gente acredita que até o final desse ano nós teremos mais advogadas do que advogados. Nossa, então a mulherada aí tomando o seu lugar. Tomando conta. Ainda falando juridicamente, como é que você vê a realidade do município de Jaguaruna? Você que é de Tubarão, de Capivari, se eu não me engano? Tubarão, né? Para mais em Jaguaruna, vive mais 24 horas por dia em Jaguaruna. Como é que você vê a realidade do nosso município, principalmente esses entraves na orla marítima, gerenciamento costeiro, embargos ambientais, quem pode ligar uma energia elétrica, quem pode ou não pode construir, parece que é só Jaguaruna que não pode, não sei. A gente vê que Itapema, Laguna, Balneário Camboriú, entre outras praias, entre outros balneários badalados, na verdade, eu não sei se o dinheiro é que resolve o problema, mas parece que Jaguaruna não pode nada. Como é que você vê a realidade do nosso município nesse quesito? Assim, João, até para dizer, eu sou natural de Tubarão, adotei Jaguaruna como minha cidade, amo esse lugar, gosto de estar aqui. Como tu mesmo diz, eu faço mais parte da vida social de Jaguaruna do que da vida social de Tubarão. E assim, Jaguaruna é uma cidade com potencial imenso, enorme. E hoje o que vem travando o crescimento de Jaguaruna eu não tenho dúvida que é o embargo ambiental da costa de Jaguaruna. São 5 loteamentos embargados, mas que de uma certa forma eles estendem aos demais os problemas desse embargo ambiental. E na verdade esse embargo ambiental, no meu ponto de vista, isso eu não falo em nome da OAB, eu falo eu, Diógenes, como advogado, é um verdadeiro equívoco, é um verdadeiro erro, porque é uma interpretação errada dada a uma legislação que sequer vigente é. Ela não existe mais hoje, essa legislação, ela já caiu em 2012, mas ainda assim ela está sendo utilizada em Jaguaruna como se ela ainda tivesse força de lei. Que primeiro não era uma lei, era uma resolução, que é a resolução 303 do CONAMA, e em segundo ponto é que ela está sendo utilizada como se lei fosse, e ela não é lei. Ela já caiu em 2012. Então assim, até recentemente eu recebi no WhatsApp uma imagem de um prédio que está sendo construído na orla de Camboriú com 82 andares. É isso que eu cito, até porque isso, né? Só Jaguaruna que não pode. Exatamente. Jaguaruna não tem condições de construir uma praça, de construir um deck, de construir um calçadão, em nada, na orla marítima. Agora Balneário Camboriú pode, inclusive, jogar esgoto no mar, enfim. Sim, o grande problema disso tudo, isso eu já falei, inclusive, não para o atual, quando a gente estava ainda na prefeitura, eu falei para o anterior procurador da República, que nós, ao invés de estarmos regularizando a situação da orla de Jaguaruna, nós estamos fomentando as invasões, porque o que está acontecendo? Como a pessoa não pode construir, eles estão vindo fazendo de qualquer jeito, sem regulamentação da prefeitura, sem o acompanhamento de um engenheiro civil, sem o acompanhamento do órgão ambiental do município, constrói de qualquer jeito, depois entra com uma ação e exige a ligação de energia e o juiz é obrigado a conceder com base no direito à igualdade. Então assim, ao invés de nós estarmos regularizando, nós estamos fomentando a construção de forma desordenada.
É isso que é o grande problema. Nós deveríamos fazer o quê? Deveria haver uma remodulação da liminar que foi deferida na Justiça Federal em desfavor do município, para que o município regularizasse, através do órgão ambiental do município, os imóveis que tem na orla, que fizesse exigências e critérios para evitar o impacto de forma negativa no meio ambiente. Não proibir de forma definitiva, como está sendo feito, e aí fomentando a construção de forma desordenada. Porque, queira ou não queira, na realidade, o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão fazendo de qualquer jeito, construindo à noite, trazendo casas no caminhão, fazendo da forma menos aconselhável possível. Esse que é o grande problema do embargo de hoje. Nós temos inclusive em Jaguaruna o IMAGE, que é o Instituto do Meio Ambiente de Jaguaruna, que a gente não consegue entender. O próprio IMAGE, ele não quer que aconteça esses problemas, mas automaticamente daqui a pouco está autorizando, né? É isso que não se entende. Aqui no Balneário Arroio Corrente até na Dunas do Sul, o que se vê são invasões, são pessoas que automaticamente chegam ali, colocam as suas casas, como tu falou, não tem autorização, não tem como fazer, como construir, mas vão à noite, constrói, e depois entram na justiça e o próprio Ministério Público que embargou automaticamente dá autorização. Isso não dá para entender. O grande problema dessas questões ambientais é exatamente isso que você disse. A pessoa está fazendo de qualquer forma, o município não está podendo regulamentar nem controlar a forma de intervenção nessas áreas de preservação permanente. O IMAGE, que é o órgão do município, que é quem deveria estar regulamentando hoje, está refém dessa situação também, porque de uma certa forma ele não tem estrutura hoje financeira para se manter, não tem uma estrutura de pessoal para conseguir fiscalizar os 37 quilômetros de orla de Jaguaruna, 39 quilômetros de orla de Jaguaruna. Então, de uma certa forma, está se fazendo do jeito que dá. E o jeito que dá não é o ideal. O ideal seria o quê? Seria o município regulamentar essa situação, o IMAGE regulamentar essa situação e principalmente a Justiça Federal, através do Ministério Público Federal, modular as liminares para que haja, sim, de uma certa forma, criação de critérios objetivos para a intervenção nas áreas de preservação permanente. Esse seria o correto. Não proibir de vez, porque a gente sabe que a proibição, de uma certa forma, até atrai pessoas com uma índole, com uma vontade, ou que vão fazer de qualquer forma, desvaloriza o valor dos imóveis, desvaloriza, são ruas abertas de qualquer forma. Daqui a pouco, essa dívida vai ficar para o munícipe. Amanhã, depois, quando essa ação vai ser resolvida, que a gente sabe que vai ser um momento, vai ter que ser... e eu não tenho dúvida que a sentença final desses processos vai ser extinção, porque... não extinção, ela pode ser até deferida no mérito, ela pode até haver o julgamento dessa ação de forma em favor do Ministério Público, mas ao final, na prática, vai se observar que a Resolução 303 não se aplica. E se não se aplica a Resolução 303, os locais onde há a negativa para a autorização da construção dos imóveis também vai poder haver. Só que assim, quando você for chegar... E aí nós temos casos de loteadores hoje que têm inúmeras invasões, pessoas que têm imóveis grandes na orla que gostariam de fazer um loteamento, hoje não podem fazer por causa dos embargos ambientais. Essas pessoas, quando forem chegar a ter o direito de utilizar seus imóveis, ou vai estar invadido, ou se o seu imóvel ter virado uma rua, que não é muito difícil aqui em Jaguaruna, a pessoa tem um terreno, daqui a quando vê uma rua, passa no meio do terreno, porque o crescimento de Jaguaruna hoje está acontecendo de forma desordenada e sem o controle do município em razão dessas liminares. Teve o seu destaque hoje com a entrevista com o Dr. Diógenes Luiz Mina de Oliveira, membro da Comissão de Assuntos Judiciais e Extrajudiciais da OAB, também aqui na Comissão em Jaguaruna, mas nós estamos esticando um pouquinho esse bate-papo, até porque é importante juridicamente passar para o internauta alguns problemas a respeito também do nosso município. Dr. Diógenes, juridicamente
Jaguaruna já possui o seu plano diretor, né? Por que depender de terceiros, enfim, órgãos ambientais, para que as coisas aconteçam no nosso município? Afinal, temos o IMAGE, que é o Instituto do Meio Ambiente de Jaguaruna, que pode estar contribuindo. Temos o nosso plano diretor. Por que Fátima, IBAMA, Instituto Chico Mendes, tudo isso vem para Jaguaruna com o objetivo de entravar as coisas? Não dá para entender? Porque assim, a Constituição diz que é o município que rege as questões ambientais do município. Não é o Estado nem a União. É o município que tem o dever de identificar e regulamentar suas áreas de preservação permanente. É isso que diz a Constituição. O que acontece? Só que assim, a União, que é quem deve ser a detentora da Constituição, ela faz a Constituição, mas não a cumpre da forma que deveria. Então, em Jaguaruna, hoje, Jaguaruna faz parte da APA da Baleia Franca, que é a área de preservação ambiental da Baleia Franca, que é monitorada pelo Instituto Chico Mendes. E, além disso, temos os órgãos estaduais, que é a Fátima e o IBAMA. E assim, a legislação atribui a cada um deles algumas funções. O IMAGE, que é o Instituto do Meio Ambiente, hoje, dentro das funções do CONAMA, ele tem autorização para conceder e para fazer fiscalização dentro da área ambiental em quase todas as modalidades. Mas ainda assim, existe algumas que o IMAGE não pode chegar, e seria somente através da Fátima, Então, o que acontece assim, no afã de tentar proteger um bem jurídico maior, nesse caso o meio ambiente, vai se criando diversos órgãos, só que não vai se atribuindo funções específicas para cada um. E aí fica todo mundo cuidando de tudo. E aí no final vira uma bagunça, um diz que é, o outro diz que não é, e aí chora mais quem pode menos, né? O senhor não acha que o IMAGE, ele deveria ser ele já é uma autarquia, na verdade, é um instituto municipal, mas que realmente tivesse os funcionários já concursados, que não precisasse mexer futuramente, porque assim, cada um que entra fica 4 anos, e de 4 em 4 anos as coisas mudam, na verdade, alguns processos deixam a desejar, ficam ali. Por exemplo, agora, recentemente nós tivemos aí, foi implantada uma taxa através do IMAGE, que os pescadores agora vão ter que pagar, já pagaram agora, faz umas 2 semanas atrás, uma taxa de R$ 75 por parelha de pesca para poder transitar na orla marítima do município de Jaguaruna. Não dá para entender isso. A natureza é livre, né? Aí, como se diz, o pescador não sabe nem se vai pescar, mas já vai começar a pescar devendo. Como é que você vê também esse quesito colocado em evidência agora recentemente pelo IMAGE e pela Prefeitura de Jaguaruna? O conhecimento do IMAGE é uma autarquia municipal, não sei se foi modificado algo agora recentemente, mas a princípio, até onde eu sei, é uma autarquia, tem seus funcionários concursados, principalmente os técnicos, que são os principais hoje avaliadores das questões ambientais ali dentro. E tem os cargos de confiança, no caso, os cargos de direção e o cargo jurídico dentro do IMAGE. A realização de concurso para isso, eu penso que seria fundamental até para manter um posicionamento único, né? Até para evitar a mudança de posicionamento de um órgão tão importante para o município. Mas, além disso, eu penso que o IMAGE ele não pode ir de encontro às necessidades do município. É evidente assim, que ele é o órgão que vai responder, por exemplo, quando tem uma obra do município, é ele que vai dizer para o município se pode, ambientalmente falando, se pode ou não ocorrer essa obra. Esse é um dos papéis do IMAGE. E a vinculação do diretor ou do principal responsável diretamente à administração por meio de indicação, eu penso que dificultaria uma análise mais aprofundada dessa situação,
em razão exatamente da questão empregatícia. A pessoa é funcionário do prefeito e o prefeito pergunta: posso fazer? O funcionário vai dizer que não. Dificilmente ele vai ir de encontro aos interesses do órgão que o gere, né? Então, eu penso que de fato deveria ser ali colocado funcionários efetivos, pelo menos nos cargos de decisão, para evitar como eu disse, essa mudança de pensamento. Até inclusive eu, quando saí do Imagem, por algumas pessoas que agora estão ali, recebi muitas críticas, porque de uma certa forma, quando eu assumi o cargo de assessor jurídico do Imagem, eu vi que havia um problema na interpretação da legislação ambiental e vi que havia um erro. E por isso criei os pareceres jurídicos para autorizar algumas situações de ligação de energia elétrica, porque eu vi que, na verdade, não havia uma questão ambiental ali. Havia, sim, um erro de interpretação na legislação. Então, e aí, por pessoas que assumiram agora, eu fui muito criticado, e essas mesmas pessoas agora estão fazendo os mesmos pareceres que eu fazia. Então, assim, eu acho, por isso que eu digo que essa questão de mudança repentina, as pessoas falam, reclamam. Inclusive, eu fui chamado algumas vezes no Ministério Público, inclusive por representações da atual gestão do Imagem, em razão dos pareceres jurídicos que eu fiz, e lá eu cheguei e disse no próprio Ministério Público: tá, o que eu fazia está sendo feito agora. Não está sendo feito. A gente apresenta as cópias, está aqui, está sendo feito, inclusive com autorização do Ministério Público. E aí demonstra que a necessidade de uma efetividade nos serviços que são prestados pelo Imagem é fundamental para que o município ganhe mais força. Como eu digo, se tu tens um diretor efetivo hoje no Imagem, conselho vai bater de frente com o Ministério Público nessa questão dos embargos ambientais de Jaguaruna. Isso é que eu digo. Eu acho que tem que começar a mudar um pouco a realidade, né? Principalmente nesse quesito do Imagem, até porque daqui a 2 anos vai mudar de novo. E como já falasse, vai entrar outra pessoa que provavelmente vai continuar persistindo no erro, infelizmente. Doutor Diógenes, notamos, voltando um pouquinho aqui para a parte jurídica, né? A parte dos advogados, notamos uma grande união entre os advogados, principalmente aqui na nossa comarca, Jaguaruna, de um modo geral. É uma classe bem unida, né? De um modo geral, que tem conseguido realizar também, participando e realizando grandes pleitos para o município de Jaguaruna. Vocês se reúnem sempre? Como é que funciona esse trabalho de vocês? Existe uma associação já em Jaguaruna? Nota-se que há uma união de classe de vocês, advogados. Como é que funciona isso? Graças a Deus, Jaguaruna, hoje inclusive nós somos destaque no estado por isso, porque nós temos um grupo de WhatsApp só dos advogados de Jaguaruna, e nós nos defendemos de uma certa forma dentro dos nossos pleitos. Inclusive, estamos para trazer para Jaguaruna agora, ainda para o mês de fevereiro, um projeto a nível estadual que foram feitos só em quatro locais, que é o AD Verão, que é um projeto em prol dos advogados mesmo, um projeto esportivo em prol dos advogados, que foi feito só em Garopaba, Balneário Camboriú, Lagoa da Conceição e Araranguá, se eu não me engano. E Jaguaruna vai ser o 5º. E a gente sabe assim que Garopaba, Lagoa da Conceição e Balneário Camboriú são locais de um grande acesso de turistas. Então, certamente por esse motivo foram escolhidos, e Jaguaruna foi escolhido em virtude exatamente dessa união, dessa força que a gente tem, dessa briga que a gente tem de trazer para o advogado e trazer para o município turistas, pessoas que vão fomentar o comércio local. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso papel. Já existe uma data para que esse evento possa acontecer? Enfim, já existe uma programação, não? Na verdade, a gente está se reunindo. A ideia é fazer nos 4 sábados de fevereiro, ali na Praia do Arroio Corrente mesmo. A programação ainda nós vamos depender do pessoal que é ligado à educação física, que eles vão fazer, que nós advogados a gente sabe mais mexer com o livro do que fazer exercitar o corpo, né? Então, a programação ainda não existe, mas provavelmente vai ter o campeonato de futebol, vai ter um vôlei, vai ter caminhada monitorada, vai ter zumba, vai ter assim o que
for possível a gente mexer o corpo e trabalhar a mente também, que é fundamental, né? A gente vai tentar fazer ali. Legal, então. Dr. Diógenes, hoje vamos falar um pouquinho de segurança pública, até porque temos um problema seríssimo no município de Jaguaruna, que é a falta de efetivo policial, não só da Polícia Militar, mas também da Polícia Civil. Agora parece que deu uma alavancada aí, parece que veio um outro delegado, temos 2 delegados que estão trabalhando, enfim. Mas houve aí anteriormente, em 2018, 2017, algumas audiências também que buscavam a possibilidade de transformação do nosso pelotão de polícia militar para a companhia de polícia militar. Até agora parece que está tudo parado de novo, mudança de governo, mudança de lá do presidente da República, enfim, mas nós aqui é o Estado de Santa Catarina. Como é que está a participação da OAB nesse projeto também, que a gente sabe que parece que já houve a participação anterior também da OAB em algumas audiências? Assim, em relação à segurança pública, esse não é um problema só de Jaguaruna, é um problema a nível nacional, né? Mas aqui falando do nosso município, a OAB, inclusive é o próximo pleito da OAB, inclusive nossa programação era o quê? A criação da segunda vara foi resolvido, agora vamos aumentar o efetivo da Polícia Militar, porque a gente precisa, nós temos, como eu digo, nós temos 37 km de praia de Jaguaruna e em extensão é uma das maiores cidades aqui da região da Amurel. Então nós precisamos de efetivo, precisamos de pessoas aqui. Hoje nós estamos com bastante policiais na cidade, porque nós estamos no período de verão. Então, automaticamente, como Jaguaruna da delegacia regional é a única praia, automaticamente os policiais vêm para cá para poder trabalhar, porque aumenta o número de pessoas considerável, então certamente deve aumentar o efetivo. Mas é um aumento momentâneo, não é um aumento definitivo. Então, assim, a OAB vem sim se impor nesse sentido de requerer a ampliação do número de policiais, de passar de pelotão para companhia e conseguir que haja uma autossustentação dessa companhia, da Delegacia de Polícia Civil de Jaguaruna, para que consiga trabalhar de uma forma mais efetiva em prol da sociedade. Mas além do efetivo da Polícia Militar, que a gente sabe que tem que estar atendendo aí a comarca de Jaguaruna, que são 3 municípios, Jaguaruna, Sangão, 13 de Maio, nós temos também aí uma falta grande, na verdade, isso é só na Operação Veraneio que acontece, mas sendo um município eminentemente turístico, entre aspas, na verdade, até porque a gente sabe que no inverno o movimento é menor, mas futuramente tende aí a melhorar, né, com certeza. Não estaria na hora também de nós termos aqui em Jaguaruna, não aqui menosprezando os bombeiros voluntários de Jaguaruna, que já têm aí prestado um belíssimo trabalho para o nosso município, para a nossa comarca, mas será que estaria na hora de nós termos aqui também um quartel, um efetivo de bombeiros militares para poder realmente dar continuidade no trabalho juntamente ou de repente até em companhia com os bombeiros voluntários na Orla Marítima de Jaguaruna? Aí já visto que houve aí recentemente 2 afogamentos, ceifaram 2 vidas por falta talvez de efetivo, porque todos os 2 afogamentos tiveram que buscar quem fez o salvamento foram os bombeiros que estavam no balneário recorrente, e tiveram que ainda caminhar com o jet ski e até o local desse afogamento. A gente sabe que também tem aí um problema seríssimo, que é a falta de posto salva-vida. Em relação aos bombeiros militares ou os voluntários, sinceramente, assim, eu não sei nem dizer de que forma os 2 poderiam trabalhar de forma concatenada. Eu acredito assim, que sempre que é em prol da vida, sempre que é em prol do munícipe, sempre que é em prol da população, deve haver sempre uma convergência e não uma divergência. Hoje é um pouco menor, mas a gente via muito há algum tempo atrás
que havia uma certa concorrência entre polícia militar e polícia civil, quem fez, quem deixou de fazer, qual a área de atuação de uma e de outra, e hoje a polícia militar e a polícia civil, principalmente aqui em Jaguaruna, estão trabalhando de forma convergente e conseguindo algum sucesso com isso. Eles viram que juntos eles são muito mais fortes do que separados. E eu penso que o bombeiro militar e o bombeiro voluntário deve sim trabalhar dessa mesma forma. Eu acredito que não lutando um contra o outro, e sim todos lutando em prol de um bem comum. Em relação ao número de efetivos, eu acredito que esse seja um problema a nível estadual. Não tem para onde correr. Tem que se fazer concurso público, contratar mais pessoas. Só que temos que ver também, como eu disse no início da reportagem, que é o momento de apertar os cintos. Então, cabe ao gestor fazer essa matemática. Preciso de gente, mas não tenho dinheiro. De que forma que ele vai atuar? Entende? Jaguaruna, ainda estamos pensando, né? Os nossos administradores às vezes estão pensando que estamos ainda do tempo das antigas. Está evoluindo cada vez mais, está crescendo, são loteamentos, vários bairros que estão crescendo, os próprios balneários. Já chegou aí o aeroporto regional sul que ninguém esperava, achava que nunca ia acontecer. Tem gente passeando, já viajando de avião, e continuamos ainda na mesmice. Então eu acho que a população, de modo geral, eles têm que, assim, quando for chegar aí mais um pleito eleitoral, pensar muito bem em quem votar, quem vai administrar o município e os projetos que estão em mente. Não é simplesmente aquela mesmice. Saúde, educação. Saúde, educação. Como é que você vê isso também? Como eu disse, nós estamos num momento de uma evolução muito rápida. O que nós temos hoje, amanhã já não temos mais. E por uma questão de informação mesmo, como eu falei na quarta revolução industrial, tudo muda muito rapidamente. Jaguaruna, e assim, eu cheguei em Jaguaruna em 2011, e aquela Jaguaruna de quando eu cheguei já não é a mesma que eu tenho hoje, né? Então, assim, a sociedade está evoluindo muito rapidamente, e o governo e o município e a estrutura, o ente, e aí eu não falo em questão de partido político, mas eu falo em questão de estrutura, ela deve se adaptar e deve acompanhar a sociedade. É fundamental que nós tenhamos uma segurança pública de respeito, com policiais suficiente, com bombeiros suficiente, uma saúde principalmente que atenda às necessidades do munícipe e que não deixe pessoas morrendo na fila, aguardando por uma cirurgia, aguardando por uma consulta. Então eu penso assim que a sociedade como um todo deve sempre, lógico, pôr a mão na consciência, pensar em quem vai votar, e isso é particular de cada um, mas principalmente pensar no coletivo. Esse que é o fundamental para que tenhamos uma cidade forte, um município pungente. Doutor Jorge, voltando um pouquinho ainda para a sua área, como temos que cada vez mais se atualizar e buscar estar mais próximo, Jaguaruna poderá vir a ter também a sua subseção da OAB, ou tudo continua com Tubarão, sempre que precisa vamos a Tubarão, sempre que precisa vamos a Florianópolis, como já é o costume aqui da região? Assim, a criação da subseção de Jaguaruna, ela já foi levada ao Conselho de Tubarão na última gestão, foi aprovada pelo Conselho de Tubarão. E aí, só que depois nós precisamos que seja aprovado pelo Conselho Estadual, que é o Conselho de Florianópolis, da Seccional de Florianópolis. Já existe então um projeto para que isso possa ocorrer futuramente? Isso. Qual é o grande problema hoje? A legislação, a lei fala que para a criação de uma subseção são necessários 15 advogados. Já agora nós temos mais de 40. Mas por questão financeira, até por uma questão lógica, que eu não discordo, o posicionamento do Conselho Estadual é de que para a criação de uma subseção tenha no mínimo 100 advogados, para evitar que cada município que abra novo, ele crie uma subseção, porque isso gera despesa. E aí cabe, como eu digo, cabe ao gestor, no caso hoje o presidente Rafael Warne, organizar e regular essa balança.
Então, por uma questão de lote, uma questão financeira, hoje, para a criação de subseção em Santa Catarina, é necessário ter no mínimo 100 advogados, que não temos em Jaguaruna. Então, hoje, esse é o entrave que está havendo. Vai ser apresentada essa proposta para o Conselho da Seccional ainda, que é o Conselho Estadual, que é quem rege todo o estado de Santa Catarina, para a possibilidade da criação da subseção da subseção de Jaguaruna, mas ainda não temos uma posição definida do Conselho Estadual. A única promessa que nós temos é da apresentação da proposta para votação, e se passar lá, sim, aí sim nós teremos a criação da subseção de Jaguaruna. Então quer dizer que Jaguaruna hoje tem 40 advogados e poderá ter, então, a subseção da OAB em Jaguaruna. Isso também é uma grande novidade para a nossa população, para a nossa comarca. Sim, mas como eu disse, ela está dependendo ainda da aprovação no Conselho Seccional. Mas, em sendo aprovado, inclusive a gente está fazendo já a campanha junto aos conselheiros estaduais para aprovação dessa proposta, aí sim teríamos a criação da subseção de Jaguaruna. Dr. Diógenes Luiz Mina de Oliveira, queremos então, claro que se a gente quisesse ficar batendo papo aqui, ficava o dia inteiro, né? Ou uns 3 dias, né? Claro, mas todos têm a sua agenda, você tem a sua agenda, e eu também tenho aí o meu trabalho, enfim. E nós queremos agradecer por você ter nos aceitado o convite e vindo aqui bater um papo, falando juridicamente, né, desse trabalho que está sendo feito pela OAB e também por essa comissão em Jaguaruna, que é importante que a população saiba realmente que temos representantes também da OAB aqui no município de Jaguaruna e que a segunda vara civil foi implantada, claro, com apoio político, mas também com a força da OAB, e outros pleitos poderão também vir futuramente, que é o caso da possível implantação da Companhia de Polícia Militar, bem como outros pleitos que poderão vir. Queremos agradecer a sua presença aqui, né? E também agradecer pelo tempo despendido, e nos colocamos à disposição. Nas suas considerações finais, então, seus agradecimentos. João, eu queria agradecer o espaço em nome do nosso presidente Erivelton, o presidente da subseção de Tubarão, em nome do meu presidente aqui da comissão, Dr. Marcos Machado. Agradecer o espaço, deixar a comissão e a OAB à disposição do município, à disposição dos munícipes, à disposição das pessoas. Dizer que nós temos só, como eu digo, pleitos dos advogados, nós temos pleitos republicanos, nós queremos sim, de uma forma efetiva, fazer parte da sociedade civil. Nós queremos sim engrandecer o município e trazer dentro dessas nossas lutas mais força para dentro do município, mais atrativos. Queremos aumentar o efetivo da polícia, conseguimos a segunda vara, daqui a pouco, se Deus quiser, vamos conseguir a terceira, daqui a pouco nós vamos conseguir a justiça eleitoral. São situações em favor do município que a OAB pode intervir e que com certeza irá intervir. Esse é o objetivo dessa comissão, esse é o objetivo da atual gestão da OAB, é fazer uma gestão não só em prol do advogado, mas em prol de toda a sociedade. Fechando mais uma entrevista através da TV Sul em Destaque, www.suindestaque.com.br. Hoje tivemos a satisfação de estar conversando com o Dr. Diógenes Luiz Mina de Oliveira, advogado, membro da Comissão de Assuntos Judiciais e Extrajudiciais do município de Jaguaruna. A todos os internautas que acompanham as nossas entrevistas, um grande abraço. Agradecemos ao Dr. Diógenes pela participação. Um grande abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.